O estúdio do Folha News tem a satisfação de receber nesse momento Gabriel Vieira, hoje atuando na Secretaria Municipal da Saúde, ex-vereador também do município e uma liderança política que está sempre acompanhando os principais fatos de nossa cidade. Tudo bem, Gabriel? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcos, pela oportunidade de estar novamente aqui no Folha News. Mando um abraço carinhoso a todos. Gabriel Vieira, inicialmente sobre política. Tenho a informação, e agora tu vai me confirmar, estará trabalhando objetivamente para as candidaturas de Sandro Franciscato a deputado estadual e, se confirmar, Covate Filho para deputado federal. Isso? Exatamente, Marcos. Agora a gente vem numa nova caminhada com novas lideranças, né? A gente fala novas porque o Sandro está buscando a sua primeira eleição como deputado estadual. Ele sempre trabalhou junto com a família Kovács, recentemente esteve aqui no Folha News dando uma entrevista muito boa, por sinal, falando da sua projeção futura, e a gente estará sim apoiando ele. Ele é progressista, tem uma identificação muito forte com Lagoa Vermelha, desde os tempos das casas de apoio, onde sempre ajudou as pessoas que buscavam saúde na cidade de Passo Fundo. Então, eu costumo dizer às pessoas que têm acima de 35 anos na sua família, vai lembrar em algum momento do Sandro Franciscato da família Kovács, que sempre estendeu a mão a quem precisava. E a grata surpresa é do nosso deputado federal e presidente estadual Kovács Filho, que anunciou sua pré-candidatura ao governo do estado. Entendemos que é o momento da gente se fortalecer politicamente, haja visto o número expressivo que temos de prefeitos e vice-prefeitos no estado, o número forte que tem de vereadores também, sendo em primeiro lugar partidariamente como a expressão numérica. E entendemos também que, nesse sentido, o Kovács Filho buscando apoio com o centro e com outras lideranças de direita no Estado, a gente possa ter grandes novidades na próxima eleição do governo do Estado. Covate Filho, ao que tudo indica, concorrerá então ao governo do estado pelo Progressistas. É sua intenção, ao menos. Se confirmando isso, Gabriel, abre-se espaço no PP aqui de Lagoa Vermelha para uma outra personalidade? Abre espaço, inclusive até uma boa oportunidade que você está me dando nesse momento, Marcos. A gente vê o deputado federal Pedro Westphalen, que ele é médico e deputado federal. Ele também foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, tem uma identificação muito forte com a saúde. É através dele, caso o Kovács confirme, que a gente vai buscar apoio para ter uma identificação de um deputado federal com a cidade de Lagoa Vermelha. Há muito tempo eu tentava trazer o Pedro Westphalen para Lagoa Vermelha, mas devido à grande força da família Kovács, e por eu também fazer parte, a gente foi sempre deixando em segundo plano. Mas a gente entende que o deputado federal Pedro Westphalen, ele além de médico, ele é um excelente deputado federal. Ele é voltado única e exclusivamente para a saúde, Marcos. E eu acredito que ele possa colaborar e muito com a cidade de Lagoa Vermelha para o futuro, caso tudo isso seja confirmado. O senhor está me afirmando, então, que o Pedro Westphalen seria o sucessor em nível DPP de Lagoa Vermelha para receber o apoio, isso? Da minha parte, sim. Eu pretendo buscar esse entendimento no gabinete dele, junto a ele, se caso se concretize, também apresentar ele para a população de Lagoa Vermelha, para saber seus potenciais, para saber sua trajetória, tudo que ele já fez pela saúde da região onde ele mais atua, que é de Cruz Alta e Juí. A gente tem muitos feitos dele através de emendas parlamentares. Ele, o Kovács Filho e o Afonso Ram têm uma identificação muito forte, os três. Eles vêm numa caminhada ali há mais de 3, 4 mandatos seguidos como deputado federal. E acredito sim que, caso ele também, né, esteja à disposição, ele possa nos ajudar bastante. É óbvio, Gabriel, que não existe unanimidade em qualquer partido e o PP também, mas a ausência de Covate Filho, em especial em Lagoa Vermelha, que somou 4.000 votos para deputado federal, ele concorrendo ao governo do estado, obviamente a federal deixa de ser. Acredita que acredita que haverá uma dispersão de votos para diversos candidatos? É uma grande tendência, Marcos, uma grande tendência mesmo, mas acreditamos que se a gente apresentar da forma correta os candidatos progressistas a deputado federal, além do Pedro Westphalen, a gente possa ter um alcance significativo.
É sempre bom informar, Marcos, que a gente deve valorizar aqueles que sempre nos ajudaram, mas a gente também tem que estar aberto a trazer novas lideranças para dar uma oxigenada dentro do cenário municipal, para que também eles façam parte da evolução de Lagoa Vermelha. Eu acho que o principal objetivo é por esse caminho. A ausência de Kovács, ainda falando, não prejudicaria, quem sabe, os objetivos de Sandro Franciscato? Olha, eu acredito que ele está atrelado junto ao governo federal. E eu acho que fortaleceria ainda mais o nome de Sandro na cidade de Lagoa Vermelha. E não só na cidade de Lagoa Vermelha, de toda a região. O Sandro Franciscato, para quem ainda não sabe, ele é irmão da Silvana Kovács, tio do Kovács filho. Tem identificação na família. Todos o conhecem. E quem ainda não o conhece vai ter uma grata surpresa em conhecê-lo, porque é uma pessoa simples, trabalhadora e que com certeza dentro desse cenário aí de lacuna entre estar no governo ou ser deputado federal por parte do Kovács Filho, ele vai poder assumir um papel de protagonismo aí no cenário municipal. Quanto ao Sandro Franciscato, o senhor vai atuar como coordenador da campanha dele aqui em Lagoa Vermelha e também na região, Gabriel? Serei um do que estará ajudando. Acreditamos que no mesmo moldes que a gente fez na última eleição federal, a gente precisa repetir, buscar apoio de várias lideranças, Marcos, porque na política é um ditado antigo, mas que ele se faz muito presente. Ninguém faz nada sozinho. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas, a gente vai ter um sucesso maior. É claro que a gente pode ajudar na parte da coordenação, como já está se moldando, mas eu também me coloco à disposição de casa em casa para ajudar, nesse sentido, ajudar quem nos ajuda. E é dessa forma que eu quero retribuir com o Sandro Franciscato. Agora, em nível local, Gabriel, o senhor foi vereador, presidente da Câmara de Vereadores, continua nativa na política. Até o momento, como avalia o PP no governo através de Luir Morona? Morona vem fazendo um ótimo trabalho, pegou muitos trabalhos que estava vindo do Gustavo Bonotto e a sequência como ele deu nesse primeiro semestre de 2025, algo que chamou a atenção positivamente de toda a sociedade de Lagoa Vermelha, pela atuação e pela forma presente que está se fazendo em várias áreas do nosso município. Na parte da saúde, na questão da hemodiálise, na parte de pavimentação de ruas, na parte social vinculado ao CREAS, o CRAS e o CAPES. Tem atuado muito bem na parte de projetos futuros para a nossa cidade, haja vista da reforma da Lagoa, revitalização da Lagoa Vermelha, às margens da BR-285, também da praça, também no bairro Hernani Dias de Moraes, e também de projetos futuros de pavimentações de acessos aos principais bairros da nossa cidade. Então, nós estamos falando de evolução na parte turística, nós estamos falando de evolução de infraestrutura e nós estamos falando de projetos futuros que com certeza vão fazer uma grande diferença. Nesse ritmo que ele está indo, o sucesso é só uma questão de tempo para quem está trabalhando com responsabilidade e transparência. Poder Legislativo, Gabriel Vieira, sua avaliação tem cumprido sua função, especialmente nesse primeiro semestre, eis que houve também uma certa renovação nas bancadas, nos assentos, inclusive o próprio PP. Com certeza, por exemplo, nos progressistas tivemos duas renovações, né? Então você veja o quanto é importante isso, essa oxigenação que foi dada na Câmara de Vereadores, no nosso partido principalmente, está sendo de grande valia, não só para os novos vereadores, mas no contexto geral junto à administração. É importante a gente dizer que os vereadores Josmar, Kramer, a vereadora Charize e também Vereadora Merib? a Merib também vem fazendo um ótimo trabalho. Eles vêm trabalhando. A política tem o ônus e o bônus para qualquer situação. Nesse sentido, eles estão levando muito a sério a responsabilidade legislativa de Lagoa Vermelha. Especificamente as mulheres do PP, que é a Charize e a Dona Geni, como você está vendo o trabalho delas? Muito forte.
A Charize, ela tem uma identificação muito forte em ações, através das redes sociais, e a Geni é um pouco mais discreta, voltada à ONG, APIA, que ela participa com muita força também. Então, são particularidades bem diferentes, mas que vêm atuando fortemente nos bairros de Lagoa Vermelha. Vejo como muito positivo por serem mulheres na política, estão fazendo uma grande diferença. A oposição nitidamente está enfraquecida em Lagoa Vermelha. Câmara de Vereadores, os senhores, PP, juntamente com o PL e Podemos, formam a maioria que são a base de sustentação do governo municipal. Está mais fácil de legislar, na sua avaliação? Eu acredito que nunca é fácil, Marcos, mas eu vejo uma importância de ter oposição, porque para quem está na situação, a gente não pode se acomodar. E é importante a gente levar em conta quem está apontando alguns erros, entre aspas, dizendo assim, ou algumas dificuldades que a administração atual está cometendo, e que possa ter uma efetividade. A gente precisa respeitar muito quando você tem uma oposição, porque o trabalho dela, além de elogiar quando está bom, também é apontar as dificuldades que não são alcançadas. E eu acredito que o principal papel é esse. Não existe momento fácil ou momento difícil. Eu acredito sempre que tem que haver respeito, independente da quantidade. É claro que conforme o número de opositores, sempre se ganha uma força maior. Mas eu jamais vou menosprezar quem está fazendo um trabalho sério, quem está fazendo um trabalho voltado pelo bem comum da cidade de Lagoa Vermelha. Como liderança política, como vê a probabilidade de Ronaldo Santini receber o apoio, vamos dizer assim, branco do seu partido, o PP? É natural? É viável? É natural e também vejo como viável. Ronaldo Santini é filho da nossa terra. Ele fez muito pela cidade de Lagoa Vermelha. E é importante, sim, também a cidade de Lagoa Vermelha ter essa consciência. E eu digo para ti, Marcos, aqui e a todos que vão nos acompanhar: Lagoa Vermelha tem dois deputados estadual, que é Sandro Franciscato e Ronaldo Santini. Eu não vejo assim, no demais do cenário político, pessoas que possam fazer tanto por Lagoa Vermelha como eles que já conhecem a nossa terra. E aposto nessas duas figuras como figuras centrais para que, na medida do possível, no entendimento da população, possam fazer uma grande votação para no futuro continuar nos ajudando. Sobre sua projeção política partidária, a partir de agora, Gabriel, buscará novamente a Câmara de Vereadores? Buscará, quem sabe, a ascensão a uma secretaria municipal junto ao Executivo Municipal? Qual o seu projeto? O meu projeto pessoal, Marcos, é concluir a minha faculdade de Ciências Contábeis, no qual voltei a estudar, é fazer um bom trabalho no transporte da saúde, no qual fui convocado pelo prefeito Morona, e ali a gente poder trazer de volta aquela humanidade, aquela humanização, melhor dizendo, que a gente fez entre 2017 e 2020. Resgatar aquele sentimento com as pessoas que a gente está à disposição para ajudar no melhor momento. E no futuro, dentro do entendimento, já, se Deus quiser, formado, a gente vai fazer todo um cálculo para ver as possibilidades e estamos sim à disposição do partido. Mas eu primeiro quero fazer uma grande oxigenação, Marcos, de tudo que eu já passei e do que eu quero para o meu futuro. Eu penso muito na cidade de Lagoa Vermelha. Eu quero o melhor para a cidade de Lagoa Vermelha, mas sozinho eu não consigo. Eu preciso somar com outras pessoas para que a gente tenha um futuro melhor aqui na nossa cidade, principalmente voltado na área da saúde. E é nesse sentido, buscando conhecimento, estudando, me aprofundando, e lá no final a gente vai fazer um entendimento com a família, fazer um entendimento com o Partido Progressista, para que a gente tenha uma real leitura que, se vamos de novo, ou melhor, a gente parar e dar uma segurada na política. O senhor é servidor da Secretaria Municipal da Saúde. Retornou aonde o senhor já atuava. Principais desafios hoje, Gabriel, da Secretaria da Saúde? O maior desafio hoje, Marcos, da Secretaria de Saúde é a ofertas de consultas e exames de média e alta complexidade. Eu acho que esse é o que as pessoas mais sofrem esperando.
e eu acredito que a gente possa ter uma evolução. Eu vejo hoje o município cumprindo algumas obrigações que não são delas, que são do Estado. Mas para não deixar as pessoas aguardar por muito tempo, acaba assumindo esse protagonismo em momentos decisivos. Mas a gente deve cobrar o Estado pela demora, em muitos casos, de especialidades, nos ambulatórios de especialidades que atendem na região, principalmente em Passo Fundo, que decaiu mais de 40% os atendimentos. Esse é um reflexo muito negativo que a gente tem, Marcos, e que eu observei nesse primeiro semestre. A gente precisa de mais atendimentos de especialidades. As unidades de saúde vêm fazendo a parte delas, dos encaminhamentos para os médicos especialistas. Mas quando chega na parte do Estado, a gente está vivendo uma demora. Principalmente quando a gente entra para fazer a consulta, o médico pede um exame e esse exame demora para ser feito, seja ele uma tomografia, uma ressonância ou uma colonoscopia. É tudo a nível de estado essa nossa conversa. E muitas vezes o município acaba tendo que intervir em muitos casos para não deixar as pessoas sofrendo. Eu não tenho régua para medir a dor de ninguém, Marcos, mas eu posso dizer para você que a gente precisa mudar essa medida para que as pessoas não fiquem sofrendo. Gabriel, mas sabendo de todos esses problemas, o que que o seu governo realmente está fazendo para tentar reverter então essa situação? Eu vejo uma ação muito forte das unidades de saúde para a prevenção nas famílias. E é o maior desafio fazer as prevenções. O papel básico das unidades de saúde, na saúde primária, é a prevenção. E nesse sentido, eu vejo uma forte ação dos enfermeiros, dos médicos, dos técnicos de enfermagem, da parte odontológica, que vem trabalhando, oferecendo palestras, cursos, várias ações que são voltadas da Secretaria de Saúde também, oferecendo vários tipos de oficinas, como pilates, as PICs, fisioterapias, educação física, e além de outros programas antitabagismo, entre outros que a gente vê. É dessa forma que a gente vai diminuir esse número, trabalhando fortemente nas unidades de saúde com a prevenção, para que as pessoas tenham uma rotina mais saudável, para que posteriormente, se for um caso para encaminhamento de médicos especialistas, tenha um grau, um número bem mais baixo de procura, né? O senhor, por ser uma liderança política partidária, está envolvido sempre com a comunidade de Lagoa Vermelha, não só na questão da área da saúde. Tem experiência como vereador, participou de inúmeras reuniões, enfim, tem conhecimento recente da situação de Lagoa Vermelha nos seus mais variados aspectos. Uma questão que te pergunto e gostaria de saber a sua opinião. Nota-se que muitos jovens e até mesmo pessoas de meia idade e até alguns, vamos dizer assim, idosos, têm se deslocado para outras cidades, exercendo atividades profissionais, ou seja, buscando oportunidade para outros empregos. Nota-se também que muito dessas pessoas, ao saírem da Lagoa Vermelha, dificilmente voltam e até mesmo, quem sabe, até levam seus familiares. Essa minha ponderação, ela tem fundamento? Tu acredita que realmente a Lagoa Vermelha está perdendo parte de sua mão de obra para outros municípios, como Passo Fundo, Tapejara, Sananduva e até, inclusive, para as cidades de Santa Catarina? Eu preciso fazer uma ponderação nessa tua colocação, Marcos, e avalio que outros municípios também estão sofrendo com mão de obra também. E vejo até o próprio exemplo que a gente usa muito Sananduva, Tapejara. Eles também buscam mão de obra em outros municípios. Eu vejo a nossa cidade, especificamente falando, a ampliação da área industrial como principal marco para captar novas empresas. Mas para captar novas empresas, a gente também precisa oferecer alguns critérios para que essas empresas de novos segmentos venham se instalar na nossa cidade. Então, nesse sentido, eu acho que o maior desafio do nosso prefeito também e da comunidade e de quem quer investir, que é um momento delicado a nível nacional, o investimento nessa hora, é que a gente possa ter novos segmentos de indústria no nosso município. E isso vai capacitar novas oportunidades de trabalho. Consequentemente, isso vai refletir também no nosso comércio. E eu acredito que seja mais ou menos por aí. Eu vejo oficinas através da Secretaria de Desenvolvimento, onde proporciona treinamentos
para jovens e até mesmo de meia idade para ter uma nova profissão, para ter uma nova qualificação profissional. E acredito que é nesse sentido que as pessoas devam também buscar. Você se acomodar numa situação ou no emprego, por vezes pode ser natural, mas quanto mais conhecimento a pessoa se busca e mais oportunidades essa pessoa tenha para ter o conhecimento, ela pode sim trabalhar em outras áreas dentro do nosso município. E acreditamos que, somando essas oficinas que a gente tem, com a ampliação da área industrial nossa, a gente possa captar novas empresas, ter a liderança, os jovens da nossa cidade. A gente também tem uma fragilidade da universidade aqui no nosso município, onde tinha mais de 7, 8 cursos, hoje só tem um, mas a gente tem um contraponto das universidades que são online, que também ganharam um grande corpo, com custo bem mais baixo. Então, para você buscar conhecimento, você tem uma acessibilidade. Mas aí vai de cada pessoa. Como estimular essa pessoa a buscar mais conhecimento? Eu acho que é por aí que a gente poderia começar a trabalhar para que a gente fosse desenvolvendo ainda mais. Eu vejo uma procura muito grande dos jovens querendo emprego, mas muitas vezes não se tem a paciência para permanecer nos empregos. Eu vejo uma rotatividade em alguns segmentos da nossa cidade que não, os funcionários não permanecem muito tempo. E às vezes vejo salários até que são mais altos do que o normal aí do comércio. E as pessoas não têm uma continuidade. Daqui a pouco a gente precisa oferecer alternativas de palestras, de cursos, para que as pessoas possam ter do empreendedorismo, as noções mais exatas de educação financeira, estrutura familiar, possa oferecer essa parte psicológica dentro das empresas também, para oferecer uma melhor adequação para receber um funcionário. Uma série de fatores, Marcos, que eu vejo para a gente poder segurar de certa forma. Mas eu vejo que essa dificuldade que nós passamos aqui, todos os municípios estão passando. É uma geração que a tecnologia ela veio de uma forma muito avassaladora e está, de certa forma, confundindo de que forma usar ela para o bem e como uma dispersão, uma ficar desperdiçando tempo de uma forma inútil que não vai agregar nada na vida de uma pessoa. Certo, o senhor ponderou que realmente existe a falta de mão de obra para diversos setores aqui em Lagoa Vermelha. Vamos ter a implantação em breve do novo distrito industrial. Como fazer, Gabriel, apesar de o senhor justificar palestras, cursos, para suprir essa demanda? E a questão levantada é com relação à migração que está acontecendo, inclusive o estado do Rio Grande do Sul também, na região sul, foi o que está emprestando mais gaúchos para outros estados do Brasil. E Lagoa Vermelha, que tudo indica, também está seguindo essa mesma linha, porque a nossa população está estável já há algum tempo, 27 mil habitantes, em torno de 27 mil habitantes. Acredita que com todos esses fatores que nós conversamos e ponderamos aqui, criado, felizmente, esse novo distrito industrial, teremos, vamos dizer assim, gente para trabalhar? Eu acho que vai partir muito mais do incentivo estadual e federal. E pondero aqui essas colocações que a gente fez por iniciativas voltadas a uma esfera muito maior. Hoje nós atravessamos uma crise financeira histórica. Se a gente for olhar no Congresso Nacional, nós recém aprovamos um orçamento do ano de 2025. Nós estamos na metade do ano. A expectativa até as próximas eleições federais, elas não nos falam em possibilidade de investimento nenhum no país. Então a gente também tem esse cuidado. A gente vem atravessando uma crise federal. Então a gente também precisa respeitar esse movimento que está acontecendo. E eu acredito que através da mudança na presidência, na mudança do governo do estado, onde a gente sofreu bastante também através das enchentes, e vejamos aqui, esses municípios que sofreram com as enchentes receberam uma grande fatia, ou irão receber uma grande fatia de orçamento, por uma causa muito nobre, que foi uma maior catástrofe que a gente teve no estado. E eu te pergunto para você, não receberam nem esse dinheiro da catástrofe,
Você acha que vão receber algum incentivo de dinheiro para poder implementar no empreendedorismo, para poder ter um incentivo fiscal para se estabelecer uma indústria, uma fábrica aqui na cidade de Lagoa Vermelha ou qualquer cidade do estado? É muito difícil, Marcos. Eu vejo que a gente tem que ponderar e agradecer o que a gente tem hoje e trabalhar ainda mais para poder se firmar e se estabelecer. Porque é uma sobrevivência para quem tem uma fábrica, para quem tem uma indústria na cidade de Lagoa Vermelha. Não é fácil. Estar lá na pele, com a obrigação fiscal, trabalhista que tem, não é fácil. E a gente precisa respeitar tudo isso que está acontecendo. E eu acredito que a gente vai passar por um período de recesso, de uma certa seca nessa parte de investimentos. Mas a gente também tem que trabalhar outras formas até chegar lá, oferecendo esses cursos, esses incentivos, buscando os novos segmentos. Que tem um ditado antigo que diz que para cada dificuldade existe uma oportunidade. Então, vamos em busca das oportunidades nessas dificuldades e vamos fortalecer quem está passando por dificuldade. Porque esse que passou dificuldade, ele vem segurando uma boa gama de trabalhadores empregados na nossa cidade. E é dessa forma que a gente tem que seguir. O senhor pertence ao PP, partido de direita. De que forma a direita, na sua avaliação, pode, então, consertar todas essas deficiências que o senhor falou em nível de governo estadual e federal? O primeiro delas é não roubar o dinheiro público, é não fazer falcatrua no INSS, é não tirar dinheiro do trabalhador, é através dos orçamentos que são planejados e votados, que sejam realmente utilizados, é através do fortalecimento dos municípios, onde toda a arrecadação que vem dos municípios a gente tem que mandar para fora, que de certa forma possa se reverter mais para os municípios e menos para o Estado e para a União. Por aí já começa uma grande mudança. Claro que é um maior desafio que eu estou falando aqui, mas seria o caminho ideal. Toda a arrecadação do município, a grande gama vai para o Estado e para a União. E depois a gente tem que esperar uma migalha do governo federal de volta para poder investir, para poder trabalhar, para poder ter a mudança na nossa cidade. E se veja bem, o prefeito que assume essa responsabilidade, os vereadores que se colocam à disposição para ajudar sobre isso, tudo depende de dinheiro. Sem dinheiro, tu não faz nada. Não adianta iludir a população que não faz. Então, eu acredito, sim, que a direita pode fazer esse papel. Claro que se ela não fizer também esse papel, ela vai estar cometendo um grande erro, porque o povo em si está cansado dessa polarização esquerda, direita, ou melhor dizendo, é Lula e Bolsonaro, Lula e Bolsonaro. Eu acho que nenhum dos dois. Precisamos de uma nova liderança. Quem? Tarciso, por que não? Caiado, governador de Goiás, novas lideranças que possam fazer a diferença. O Tarcísio tem sido um ótimo governador no estado de São Paulo, que é o estado mais rico do país, que tem a maior orçamento, que coloca, eu acho que todo o Nordeste, eu acho, o estado de São Paulo consegue ter um orçamento maior. Se ele é responsável pelo maior orçamento do país, com certeza ele pode ser o presidente da República. E já trabalhou no governo Dilma e já trabalhou no governo Bolsonaro. Gabriel, como você vê essas diferenças regionais, em especial partidos? Por exemplo, o PP disputou a eleição em vários municípios junto com o PT. Faz parte do governo federal até então. Como se pode explicar isso para o seu eleitor? Cada cidade tem uma particularidade. Cada cidade tem a sua particularidade. E a gente não pode atropelar esses passos que são dados. Mas eu acredito que Tu, dentro tu acredita que cada partido em cada cidade tem, então, uma ideologia diferente, isso? muitas vezes sim, mas eu acredito que dessa forma, como vai se colocar agora a pré-candidatura do Kovács Filho, tem um alinhamento de posicionamento. E acredito que nesse alinhamento de posicionamento, o Estado como um todo possa ter uma grande mudança. E isso não vai acontecer só com os progressistas, vai acontecer com todos os partidos, porque eles querem somar o maior número de deputados estaduais, federais, no Senado principalmente,
A maior guerra não está para quem vai ser o governador ou quem vai ser o presidente. É para quem vai comandar a Assembleia Legislativa, é para quem vai comandar a Câmara dos Deputados e para quem vai comandar o Senado. É eles que vão ditar o ritmo do administrador. É através deles que passa todo o orçamento, tanto municipal, estadual e federal. E é nesse sentido que eles vão trabalhar. Esse alinhamento para que tenha o maior número possível de deputados de direita ou, do outro lado, também trabalhando para que se tenha de esquerda também. Quanto mais de direita, no meu ver, do qual pertenço, melhor. E eu acredito nessa base que a gente possa ter uma grande diferença aí nas próximas eleições. Quanto à eleição ao Senado para 2026, seu partido, o que tu espera? Olha, hoje nós temos atualmente o Luiz Carlos Reins, no qual um senador que sempre nos ajudou aqui na cidade de Lagoa, particularmente. E acredito que ele seria um bom nome para a reeleição também, mas também acredito que possa ter alguma novidade, né? Que a gente possa apoiar também alguém de fora. Mas isso não depende de mim, é apenas uma opinião pessoal. Mas eu gostaria muito que a gente tivesse a direita unida na esfera estadual para que a gente pudesse ter uma grande relevância perante o Estado. Foi até bom você citar a questão de uma direita unida. Um exemplo baseado na eleição passada foi a disputa ao Senado, onde Ana Amélia Lemos, filha aqui de Lagoa Vermelha, e Hamilton Mourão somaram em nosso município mais de 10 mil votos. Ana Amélia venceu com leve percentual e logo após Hamilton Mourão. Houve, de certa forma, uma divisão da direita em Uhum, nosso município e que teve reflexo no Estado também. exatamente. Como evitar isso na próxima eleição? A gente teve uma experiência muito ruim, né? Porque a gente acreditava que o Mourão era aquele homem, o de direita, o de direita. O que ele fez pelo Estado? Ou melhor, o que ele fez por Lagoa Vermelha? Ana Amélia, da nossa terra, experiente, já foi senadora, respeitada, tinha toda a possibilidade do mundo de desempenhar um ótimo papel. Agora a gente está vendo possibilidades do Sanderson, pré-candidato ao Senado, o Marcel Van Hatten como candidato ao Senado, de direita também, e a possibilidade do sim ou não do Luiz Carlos Reis também. Eu acho que eles teriam que conversar, em alinhar, para ter um nome forte. Agora nós vamos votar em dois senadores. Ou que alguém tenha alguma independência própria. Eu acredito muito numa independência própria do Marcel Van Hatten para buscar uma eleição no Senado. E acredito que o Progressistas e o PL, União Brasil, possam unificar pela soma de um nome. E essa soma de um nome possa fazer uma grande relevância para se somar junto com o Marcel Van Hatten, que, na minha opinião, se ele se candidata a senador, ele vai se eleger. Gabriel, vamos mudar um pouco o nosso assunto. Agora Vamos vamos lá. falar esporte. E o nosso Grêmio Futebol Porto Alegrense. Mas, rapaz, o nosso Grêmio aí não tá fácil esse ano, O né? senhor é gremista. Assumidaço. Qual a sua avaliação para a eleição? Quem é o seu candidato dos citados Olha, à presidência do Grêmio? pela presidência do Grêmio, da parte de instituição, eu acredito que teria que ser uma sucessão do Guerra. Mas pela parte do empreendedorismo e da experiência profissional fora de sucesso, teria que ser o proprietário da marca Spam, associado ao tio do arroz, como a gente chama, né? Do prato fino lá. E acredito que também possa fazer um grande trabalho. Só que uma coisa é você trabalhar na vida privada, onde você toma as decisões única e exclusivamente. A outra é você fazer parte de uma agremiação, onde passa por um conselho e tudo tem que ser debatido. É como se fosse uma política, um time de futebol. E se tiver o apoio dentro dos conselheiros do time, né, nas assembleias, possa ter uma efetividade. Acho muito, agora está muito a flor da pele, muito oba-oba. Vai se afunilar daqui uns meses, mais ou menos, aí a gente vai ver quem realmente tem condições técnicas e políticas administrativas para poder ser realmente um candidato de expressão no nosso Grêmio. E
No time de futebol em si, eu acredito que a gente vai ter um novo cenário desse segundo semestre. Estou um pouco triste, Marcos, que a gente trouxe algumas contratações que infelizmente não deram certo. Mas como estrutura de time, eu tenho certeza que o Mano vai segurar bem as pontas para a gente não ser rebaixado mais uma vez, que seria trágico para todos nós. Mas no teu entendimento, essa má fase do Grêmio, vamos dizer assim, é extra-campo ou é campo? É campo, Marcos. Nós temos uma deficiência muito grande de bons jogadores. Se a gente for olhar o time principal do Grêmio ali, a gente tem 5 jogadores que podem ser de médio nível, né? Mas dentro de um contexto ali, a gente precisa de mais reforços. Do que eu venho acompanhando, Marcos, a gente não vai ter muitas novidades de contratações. E isso, de certa forma, me preocupa um pouco. Eu acho que com estrutura de time a gente pode se manter uma sobrevida e quem sabe beliscar alguma coisa na Sul-Americana. Eu acho que é mais ou menos por aí esse nosso caminho. Mas, por exemplo, o novo volante Cuellar, colombiano, cara de grife de seleção colombiana, vem passando por uma fase muito ruim. Não está nem conseguindo ser aproveitado em campo. Aí tu vai esperar o quê? De quem que é a culpa, né? A direção fez o melhor que pôde, contratou a pessoa pelo que ela já fez, né? Agora, se o jogador não consegue desempenhar novamente o papel dentro de um time, que seria ideal, né? A gente fica refém, né? E vamos ver o que que vai acontecer para frente, Marcos. Eu volto a dizer, esse Mundial de Clubes, por exemplo, Ia te perguntar. tem me surpreendido favoravelmente ali. O Fluminense está fazendo um campeonato que está quebrando todas as casas de aposta aí pela grande exibição que vem fazendo, né? Recentemente eliminou a Inter de Milão, que é um time respeitadíssimo na Europa, né? Vice-campeão da Champions League, que vem, né? Conseguiu fazer um feito histórico, ganhar de 2-0. O Renato costuma dizer que ele é um catimbador e fala essa referência pela parte gremista, que recentemente ele também deixou um trabalho conosco aí. Na sua avaliação geral, falando ainda em esporte, houve divisões sobre a questão, divisões de opiniões sobre a questão do Campeonato Mundial de Clubes que está ainda acontecendo. Na tua opinião, isso vai incentivar para que times, como no caso o Brasil, o próprio Grêmio, o próprio Internacional, invistam, pensando, quem sabe, estar presente no próximo Mundial? Sendo bem sincero contigo, Marcos, se nenhum time europeu ganhar esse Mundial de Clubes, ele não vai se repetir. Por que que tu acha isso? Pelo interesse dos times europeus. Eles estão sempre ao final de temporadas, eles priorizam muito essa parte das folgas e férias deles, e eles têm os torneios das seleções, que de certa forma o calendário acabou amarrando. E para nós, eu acredito que a gente deva focar muito mais do que a gente tem aqui no nosso continente, que é a Copa Libertadores da América, é a Sul-Americana, é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. É nesse sentido. E talvez pensar futuramente para os campeonatos estaduais. Eu acho que esses no futuro, Marcos, vão acabar sendo excluídos do calendário. Tu acredita que os campeonatos estaduais vão acabar? Pela manifestação do presidente atual da CBF, sim, terá um aumento das séries do futebol brasileiro, onde vai ter um calendário mais longo para os times a partir da quarta e quinta divisão. Eles querem fazer até a sexta divisão, um calendário anual, e acredito que através dessa forma, copiando o calendário inglês e também a forma de campeonato do campeonato inglês, que é da Premier League, né? Que eles fazem da primeira até a sétima divisão, que é o ano inteiro. Daí jogos só aos finais de semana ou no meio de semana, durante o ano inteiro. Se pudesse decidir, Gabriel, gostaria de ver o Grêmio SAF? Não. Não, não gostaria de ver o Grêmio SAF. Eu acho um perigo muito grande e nós tivemos uma experiência muito negativa com dinheiro fácil, que era da ISL, onde acabou quebrando e deixando uma dívida histórica. E até o ano de 2014 o Grêmio não havia se recuperado. Então nós estamos falando de mais de 10 anos sofrendo com dívidas de uma parceria que deixou um rombo histórico com duas dívidas Série B, onde a gente acabou disputando. Gabriel, não sei se tu teria algo mais a acrescentar. Falamos sobre política, falamos um pouco da sua vida pública, falamos de futebol. Não sei se tu gostaria de colocar algo mais para os nossos
ouvintes, para os nossos telespectadores e para os leitores do jornal Folha do Nordeste, porque também essa entrevista estará sendo resumida na edição impressa da Folha. Marcos, eu achei muito importante uma abordagem que você fez recentemente, onde você colocou aonde está a vida noturna de Lagoa Vermelha. Correto? E eu achei muito importante essa ponderação que você fez e até vale um questionamento futuro para a gente debater com outras pessoas do nosso município para a gente tentar mudar esse cenário. Nós temos poucos lugares para entretenimento de jovens, meia-idade e de idosos. Idosos até nem tanto, porque eu sei que eles fazem uma movimentação muito grande, mas eu acredito que a gente deva pensar nisso na área da diversão, um bom lugar para ouvir uma música, dar uma ampliada, uma casa noturna para os jovens se divertir também, que é importante. Eu acho que está faltando um pouquinho um olhar do investidor aí que possa mudar esse cenário da nossa cidade. Gostei muito, Marcos, e quero te dar os parabéns pelas constantes matérias de relevância que você traz para a nossa cidade, não só através de ti, mas da Folha do Nordeste. Aqui no Folha News a gente poder falar um pouquinho sobre a opinião que a gente tem através dos partidos que a gente pertença, através da vida pública que a gente exerce e também através do sentimento, através do esporte que a gente tem. Meu muito obrigado pela oportunidade. Ok. Este foi Gabriel Vieira, líder de expressão política em nosso município, servidor da Secretaria Municipal da Saúde, gremista de coração, participando do Folha News.